Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Provérbios e, como você já deve ter percebido, nesses primeiros vídeos nós estamos falando dos principais assuntos de que trata o livro de Provérbios. Daqui a pouquinho nós vamos começar a estudar os capítulos propriamente ditos. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. O livro de Provérbios trata, um dos assuntos que ele mais trata é a respeito da preguiça. E o livro de Provérbios, ele retrata o preguiçoso de uma forma muito diferente. Apesar de ser um assunto sério, ele trata de uma forma até cômica, parece uma piada. Na verdade, o preguiçoso é uma piada, ele é cômico, ele é trágico, a situação dele é trágica, mas para quem está olhando de fora, ele parece uma piada. Como é que ele não entende isso? Só para você ter uma ideia aqui, amado, existem aqui algumas passagens que mostram como ele é tratado de uma forma assim, não pode ser levado a sério uma pessoa dessa maneira. Então diz assim, diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Tem uma outra passagem que fala praticamente a mesma coisa, Diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Ele é alguém que está girando sempre sem um objetivo, sem nada, como se fosse uma porta, diz o 26:14, como uma porta gira no gonzo, ele também gira na sua cama. Então, olha como ele é tratado aqui pelo escritor sagrado. O caráter dele não é melhor do que isso. Não é melhor do que isso. Ele não começa a fazer nada. E se começa, ele não termina. Então ele não quer saber, ele não tem objetivo na vida, ele está sempre dormitando, ressonando, está sempre querendo descansar, ele nunca quer fazer nada, ele está sempre sonolento, só um pouquinho disso, só um pouquinho daquilo, e nada, e nada, e nada. Ó preguiçoso, diz a palavra de Deus, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do seu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados, ou seja, sem objetivo, sem nenhuma ação. E ele não faz. O preguiçoso deixa de assar a sua caça, mas ser diligente é precioso bem do homem. O preguiçoso esconde a sua mão no seio e não tem disposição nem de tomá-la à sua boca. Esse verso é igual, o verso 19:24 é igual ao verso 26:15. Repete-se, inclusive, o verso, tamanha a importância desse item. Ele não enfrenta nada, ele dá desculpas para si mesmo e aí ele acredita nas suas desculpas. As suas desculpas esfarrapadas, como nós vimos até agora, daqui a pouco a gente vai rever aí, eu vou citar de novo, mas assim, eu estou achando uma desculpa, não faço por causa disso, mas eu faria ser, não, mas não sai, não tem objetividade. E outra coisa interessante é que ele se acha sábio, ele se acha esperto. Ele acha que no seu próprio modo de ver as coisas, ele está certo, ele é sábio, ele é inteligente, ele é esperto. Ele é esperto. Os outros são bobinhos, mas ele é esperto. Tanto ele é esperto que ele, em vez de fazer o caminho correto, em vez de fazer o caminho que, claro, dá mais trabalho, ele tem a escolha fácil, ele tem a escolha que é, obviamente, desonesta, porque é mais fácil, É mais difícil ser honesto, então é mais fácil ser desonesto. E como ele é preguiçoso, ele toma o caminho da desonestidade. Só lembrando aqui, Olha lá, o leão está lá fora, serei morto no meio das ruas, Ou, mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que respondem bem.
O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na seca. Ou seja, na hora de colher ele não tem o que colher, então ele vai pedir para as outras pessoas, mas ninguém vai lhe dar, né? Ele é aquele que fica rodando, como a gente viu agora há pouco, como a porta gira nos gonzos, é ele que está girando na cama dele, né? Então, aqui nós vemos que não há razão de ser. Ele é uma pessoa inquieta, ele é uma pessoa incapaz, ele é uma pessoa inútil. Nada de produtivo vem de um preguiçoso. Não esqueça, nem espere. Nada de produtivo vem. Ele é um incapaz, ele é um inquieto, né? E aqui nós temos várias passagens dos sábios que mostram como é esse caráter do preguiçoso. Diz assim, ó, como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Então, se você tem alguém que que te ajuda, ou que deveria te ajudar, ou que faz alguma coisa aí e ele é preguiçoso, é essa a dificuldade. É como se tivesse fumaça nos teus olhos, vinagre nos teus dentes. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. O que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. E aqui, olha só, eu vou parar um pouquinho aqui para te lembrar o seguinte: às vezes esse preguiçoso não é só o preguiçoso no mundo secular, no dia a dia, mas ele é também preguiçoso na obra do Senhor. E esse versículo aplica tudo que se fala do preguiçoso em geral para o preguiçoso que não faz a obra do Senhor como deveria, porque ele é um negligente, um preguiçoso da obra do Senhor. O desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. Existe, portanto, uma lição em tudo isso. Como se faz, como se dá a lição para este negligente, este preguiçoso? Por duas formas, ou pelo exemplo ou pela experiência. Pelo exemplo, nós temos aqui uma passagem muito interessante e muito conhecida. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Olha para os seus caminhos, isso é sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. E também pela experiência. Então veja lá, assim sobrevirá a tua pobreza como humilhante, a tua necessidade como um homem armado. Então a pobreza e a necessidade vão alcançar o negligente e o preguiçoso. Por quê? Porque ele não anda, ele não faz nada. Então ele é alcançado pela pobreza, ele é alcançado pela necessidade. A mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributários. O que significa dizer isso? Significa que o negligente, que o preguiçoso, vai ser escravo de alguém. Porque ele não faz as coisas, então ele vai ter que responder para alguém. Ele vai, não tendo dinheiro para si, ele vai se vender como escravo para uma outra pessoa. E o lugar dele está deserto, não tem produção nenhuma. Eis que estava toda cheia de cardos e a sua superfície coberta de urtiga e o seu muro de pedras estava derrubado. Aqui nós temos então uma mensagem final para quem não quer chegar a este ponto, não quer chegar ao ponto de ser achado pela pobreza, pela necessidade, pela carestia, de não ser transformado em escravo, de não ser transformado numa pessoa cujo contexto, cuja situação esteja na maior pobreza, no maior deserto.
Aqui existe uma última colocação em relação à pessoa que não quer isso. A pessoa que não quer isso é uma pessoa sábia. Então, o que tenho visto, diz a palavra de Deus, o guardarei no coração, e vendo, recebi instrução. Amém, amados? Bons estudos. E só lembrando para você, você pode compartilhar abertamente, pode mandar o link desse vídeo para os teus amigos, para os teus conhecidos, o pessoal da família, da igreja, do trabalho, sem problema nenhum. Você pode se inscrever no canal e acionar o sininho, e assim toda vez que nós postarmos um vídeo novo, você recebe então esta comunicação. Dá o teu like, né? Faz um joinha aí no vídeo para que ele possa ser mandado, né, para outras pessoas, e que você possa me auxiliar então a disseminar, a espalhar a palavra de Deus. Seja essa pessoa que vai auxiliar na disseminação da palavra de Deus. Amém? Bons estudos.